juntos leremos as palavras de Deus. Êxodo, capítulo 24, verso 12. Então, o Senhor disse a Moisés: não é qualquer pessoa, é o Senhor que disse a Moisés as seguintes palavras: suba para junto de mim no monte e fique lá. Suba para junto de mim no monte e fique lá. Quem disse isso a Moisés? O próprio Deus. Quando lemos as palavras de Deus e aí começamos a pensar, a meditar, a refletir, a dar lugar para que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso interior. Então aí nós pensamos: quem é que está querendo ficar comigo? Quem é que está me chamando para perto? O Deus Todo-Poderoso, o meu Criador. Não só o meu Criador, mas o meu Pai, que me adotou por meio de Jesus Cristo. É Ele que está me chamando para perto. É Ele que quer ficar comigo. Então aí somos curados internamente. Quando você sabe ou passou uma vida onde alguém não quis sentar com você, estar no ambiente que você está. Palavras duras podem terem dito a você e agora você ouve o próprio Deus. Porque quando eu leio as palavras de Deus, é a verdade da minha vida. Eu creio no que está nas palavras. E é por isso que a minha vida mudou, o meu interno mudou, porque é a verdade da minha vida. As palavras de Deus me salvou, me manteve viva, com esperança. A água viva, ela é fiel, ela cumpre. E quando você lê a palavra e crê no que está lendo, Deus está dizendo assim, ó, olha o que o Pai está falando. É assim que eu leio as palavras de Deus. É Deus que está dizendo, vem para perto. É Deus que está querendo ficar com você. Um ser humano pode não querer ficar com você, rejeitado, abandonado, não te deixado entrar em ambientes, fechar a porta para você. Mas olha o que Deus, Ele diz nas suas palavras, porque é Ele falando com você. Lembra lá no jardim, quando Ele vai ao encontro de Adão? Ele enviou o que Ele tem de mais precioso. E isso, quando nós passamos e damos tempo para ficar com Deus, o nosso interno, ele vai sendo transformado, acalmado, aquietado, porque as palavras de Deus passam a ser a verdade dentro de nós. Não o que o sistema gera, não o que o sistema diz, não os pensamentos que pessoas podem ter colocado da cultura, de onde você nasceu, não. Esses são aquietados, são podados pelo próprio Deus, são tirados. Você é limpo e limpa internamente por essas palavras que carregam a vida que vai passar a viver dentro de você. Então não haverá mais morte, mas é preciso crer no que você está lendo. E quando você crê, você se movimenta, você abre espaço, como disse a minha irmã, que a verdade revelada do Espírito Santo de Deus, nós vimos nas palavras de Deus. Deus restaurando este relacionamento. Deus decidindo perdoar eu e você. Deus decidindo ficar comigo e com você. Adotar você nesta família. Por meio de Jesus Cristo. E o único que podia restaurar este relacionamento, pagar as nossas dívidas, Jesus Cristo. Ele é a vida. Então você pode estar muito querendo uma palavra de vitória. Mas como resistir no caminho? Enquanto você não chega em Canaã, a sua mente vai resistir?
ela resiste se ela tiver a água viva. Se o organismo não mais te dominar. Se as palavras das pessoas que estão externas a você não te dominar. Se a verdade estiver dentro de você, então não vai te dominar. Você pode até ter até alguma aflição interna, mas essa aflição não te paralisa. Por quê? Porque você tem a água viva, e a água viva é a verdade pela qual você anda, pela qual você se movimenta, pela qual te faz levantar, crendo e tendo esperança. É as palavras de Deus. Então Deus, eu parei e ouvi o que o nosso Pai, Ele está dizendo. Ele diz, então o Senhor disse a Moisés. Então, se nós pudéssemos trazer um exemplo, pense em alguém que você considera muito importante. Vamos dizer que essa pessoa diz para você que quer ter um encontro com você. Aí você vai ficar mega feliz. Vai preparar bolo, mesa, botar a melhor roupa. Não é isso? Porque isso é físico. Isso é físico. E muito do que tem no físico envolve a nossa afetividade. As palavras que Deus ele traz para mim e para você gloriosamente, e com o tempo nós iremos compartilhar, até porque o seu organismo não vai conseguir absorver tudo de uma vez. Mas a palavra de Deus está dizendo para mim e para você: suba para junto de mim, no monte, e fique lá. Se você estiver preso à cadeira, se você estiver preso a qualquer coisa, você não vai parar para ficar esperando, conversando, sendo ensinado, orientado pelo próprio Deus. Porque para nós aprendermos a matemática, o português, seja o que for o que nós adquirimos de conhecimento na nossa vida, nós tivemos que ouvir, parar, exercitar. E com Deus não é diferente. Tem que parar, como Maria. E Deus, ele me fez caminhar, e o Espírito Santo, ele me fez ver como que nós temos servido. Então, ele me fez ver, e pessoas confessaram com a sua própria boca. Eu não vou mentir. Eu passo 30 minutos com Deus. Quando dá. Não, eu passo tempo com Deus lavando os pratos. Não, é parar mesmo. E algo que o Espírito Santo falava para mim, e eles vão dizer assim, é porque ela não está trabalhando. Não. Você não entende. Eu passo tempo com Ele desde a minha adolescência. Arrumava tempo para parar e ficar com Ele. É por isso que eu reconheço a importância e o quanto que as palavras de Deus salvou a minha vida. Salvou a minha vida da morte. E Ele me mostrou isso, o quanto que eu sempre amei as suas palavras. Quando eu trabalhava, Ele me deixou compartilhar esse momento nosso. Eu me acordava de madrugada antes de ir trabalhar, para passar tempo com Ele. Eu pegava às 8 horas da manhã no trabalho. Eu chegava 2 horas antes, porque eu gostava de, por exemplo, eu pegava de 8, 6h30 eu estava no trabalho. De abrir a Bíblia na minha bancada, de ler a palavra, de orar. Então, veja, algo que o Espírito Santo falou esses dias também, o Pai, ele trouxe para minha consciência. Ele falou como que Deus trabalha em tudo na nossa vida. As pessoas que passaram por você, elas me conheceram. Lília era perfeita? Não. Mas elas conheceram Deus. Elas viram o quanto que eu amava as palavras. Ele trouxe até a minha memória uma época da minha vida que eu comprei uma caixa de Bíblias e distribuí na empresa. Para você ver, ele trouxe minha consciência que nem eu lembrava mais de como eu sempre amei as suas palavras. De que eu olhava para as pessoas e às vezes pensava muito que elas eram como eu. E ele mostrou um diferencial. Minha filha, você sempre amou as minhas palavras. Amou estar comigo. Parou para estar comigo.
E eu mantive a tua saúde. Eu te mantive de pé. Eu te mantive com força. Eu te renovei. Eu te levantei. Porque em mim buscasse refúgio. Em mim buscasse socorro. Não te preocupasse com a vergonha. Não te preocupasse com a cadeira. Não te preocupasse com os físicos que estavam de ti sendo tirados, mas tu não perdestes a mim, e mesmo chorando, e mesmo sofrendo, continuaste crendo mentalmente, porque o físico não me ajudava a crer. O físico não me dizia nada para eu ficar e nem qual era o resultado. Mas a minha esperança nele, a minha confiança nele, em ficar com ele, mesmo sem força, mesmo aflita, mesmo angustiada, mas falando desse interno, falando daquilo que estava doendo no interno, falando daquilo que estava sendo atingido no interno. E assim, também falando das suas palavras, do que eu cria nas suas palavras, porque eu leio e eu creio. É ele que está dizendo, suba para onde? Ele dá a localização, para o monte. E fique lá. Ai, Deus, eu não posso não, porque eu tenho 5 empresas para cuidar. Tenho um monte de funcionários. Moisés deixou lá. Deixou as pessoas para administrar. Deixou algo para manutenção da terra, porque a terra precisa de manutenção. Mas nada é mais importante do que ficar com ele. E aí você, como essa questão do serviço? Então, essas pessoas estão prontas para servir Jesus. Mas para sentar, para tudo mesmo. E não ache que o seu organismo vai colaborar com isso. Porque ele aprendeu uma rotina. Ele aprendeu uma demanda. Então, quando você acorda, ele já diz. Ele tem memórias onde ele guarda o que você faz por você repetir sempre. Então, já se torna algo automático. É você que diz, para. Eu vou parar. Ensina ele a parar. Ensina ele. Você vê que qual foi a estratégia para que o povo não saísse para adorar? Para que o povo não saísse e fizesse a direção de Deus. O que Faraó fez quando o povo estava crescendo? Muitos trabalhos. Para quê? Para ocupar a tua mente, para esgotar o teu físico e você não sentar e parar para adorar a Deus. E você não sentar e parar para louvar a Deus. Então, quer saber o que mudou a minha vida e como eu sou grata? É as palavras de Deus. Eu leio e eu creio. Tá aqui, ele não mente, ele é fiel. E as circunstâncias às vezes quer nos destruir porque mexe com o nosso emocional. Mas as palavras dele tá dizendo: eu sou o Todo-Poderoso. Então eu fico, mesmo chorando, mesmo sofrendo às vezes, crendo no que ele diz nas suas palavras. Crendo no que ele diz. Você tá dentro de um poço. O que você vai poder fazer para sair do poço? Você precisa de ajuda. Se ele te enviou para falar as verdades e as pessoas não vão aceitar e vão começar a se levantar contra você, é ele que provê o livramento do poço. Porque ele te enviou e ele está com você, diz o Senhor. Então, as pessoas que ele me levou a falar e o Espírito Santo me levou a ver, é como se estivesse andando pela terra, me serve na minha casa, mas não passa tempo comigo. E aí, o que sai do ventre dessas pessoas? O que sai do ventre dessas pessoas? Fofoca. É o que sai do ventre. É o que está no jornal. Mas vai para a igreja, vai para o culto, participa de campanhas, de cursilhos, de movimentos assim que tem na igreja, mas não tem um relacionamento diário. Uma mente renovada pelas palavras de Deus, uma mente guiada pelas palavras de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai nos lembrar as suas palavras, vai nos falar as suas palavras, vai nos dar sabedoria com as suas palavras para aplicarmos no nosso dia a dia e nas situações. O caminho não mudou, o caminho é ele, é conversar com ele, é se relacionar com ele, porque o mal ele existe e nós precisamos dele. Somos vulneráveis, limitadíssimos.
E o que ele me mostrou? Essas pessoas acreditam que tá certo, vive sempre olhando para o que o outro não fez, para o que o outro não andou, para o que o outro ainda tá, mas não olham para si. Sabe por quê? Porque não passa tempo com as palavras, não passa tempo com Deus, para que sejam renovados interiormente. Então, Deus, ele me mostrou exatamente isso que você está ouvindo. E talvez seja essa a sua situação. É você que vai parar. Você vê a passagem, né, de Maria e de Marta. E o Espírito Santo trouxe uma revelação das palavras de Deus através da pastora Camila Barros. Ela falou sobre isso, né? Mas quando ela ministrava essa palavra e após um tempo, e o que o Espírito Santo, ele falou comigo, ele já vinha mostrando, né? Essa questão de nós não pararmos, de nós não darmos atenção, de nós estar sempre com a nossa mente ocupada, com coisas que dá para fazer, quando só uma coisa é necessária: parar para ouvir Jesus. E é nós que dizemos isso para nós mesmos. É nós que tomamos uma decisão mental. Eu vou parar, eu vou me acordar, eu vou dar prioridade. E não pense quando Deus gerou em meu coração para que eu já tinha aquele desejo de dar atenção à minha família, cuidar dos meus filhos, passar mais tempo com ele. Quando eu fiquei em casa, eu não tinha como me acordar no horário normal para ficar com ele. Porque eu tinha um filho pequeno, de 2 anos, não lembro a data, mas acho que é isso, mais ou menos, era 2 anos. Então eu tinha que me acordar antes dele, para passar tempo de qualidade com Deus. Não que eu não fale com ele na pia, não que eu não fale com ele fazendo as atividades da casa, mas é parar mesmo. Se nós entendermos na nossa mente quem é que quer ficar com a gente, a quem não quer ficar não vai doer em você. Porque é o Todo-Poderoso, é o grande eu sou, é o Pai de Jesus, é o Criador de todas as coisas, que quer passar tempo com você, que quer ensinar a você. Então a gente tem que preparar o nosso interno. Poxa, o Deus Todo-Poderoso. Se fosse uma pessoa super importante que você considera mentalmente, que dissesse, você ia parar tudo para receber essa pessoa? Tudo! Como desprezar passar tempo com Deus tão grande? Todas as direções que hoje minha vida carrega foram dadas por Ele, uma de cada vez. Ele não tem pressa. Cada vez que eu ia obedecendo, no momento que eu saí da empresa e passei mais tempo com Ele, e aí Ele foi dando outra direção nesse tempo, Ele abria um caminho para eu passar, um caminho para mim passar, uma direção. Então assim, Ele foi dando cada coisa ao seu tempo, mas foi passando o tempo com Ele. Então ele diz, suba para junto de mim no monte e fique lá. Darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. Ensine o povo. Moisés se aprontou, juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. Ele disse aos anciãos, esperem aqui. Há um comando, esperem aqui, até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Ur ficam com vocês. Quem tiver alguma questão, deve se dirigir a eles. Então ele deixa tudo em ordem. Vamos dizer que a gente está no lugar de Marta. Com certeza ela devia ter pessoas lá que a ajudassem na sua casa. Então, dar os comandos e ir ficar com Deus. Deixar as coisas em ordem e ir passar tempo com Deus, porque é Ele que está chamando. E aí as palavras, sabe, vai chegar um momento, se você ainda não tem esse hábito, mas terá em nome de Jesus, que o céu será o foco da sua mente. Não é que você não vai ter desejos, mas eu oro sobre os meus desejos. Jesus, eu não quero perder o céu. Porque nós somos seres humanos. E há algo que o Espírito Santo pediu para que eu compartilhasse, mas que vai ficar para um outro momento. A minha casa, o homem se levantou, olha o físico, anunciando. Se levantou para pintar a casa, botar
a parte interna, né? Mudar a pintura da casa, enfim. Se atentou para o interno, então está se movimentando para ajeitar o interno, né? O interno da nossa casa física. Mas creio que esta já é uma palavra da parte de Deus se manifestando do físico, porque esta palavra eu já tenho, Deus já tinha liberado e o físico anuncia, a obra interna começou. É assim. O nome Jesus Cristo, não há nada que ele não possa fazer. Eu amo as palavras de Deus. Ela é a verdade da minha vida. Eu creio no que estar aqui. Então, quando tem alguém afrontando, alguém rejeitando, alguém abandonando, pode até mexer, às vezes, internamente, por conta da afetividade. O seu organismo, o seu cérebro, ele está apegado, carrega uma emoção com essa pessoa, carrega sentimentos. Veja-se Absalão, a mente de Absalão, se dar para o mal, para os conselhos do mal, e o seu pai Davi, porque existiam pessoas ali, inocentes, que poderiam ser afetados, porque seu filho não respeitou que ele era um escolhido de Deus, não respeitou que ele era alguém que Deus colocou ali naquela cadeira, aquele povo, não, se levantou contra o seu pai. Você diz, Lilian, mas tinha uma palavra, mas isso existe. Pessoas que têm essa mentalidade, que não respeita que você é de Deus, é um escolhido de Deus e que se levanta com uma mente mal para realizar obras maus. E o que Davi fez? A cadeira é minha. O ambiente é meu. Não, ele saiu. Saiu de lá. A vida de inocentes podiam ser afetadas. Então ele saiu de lá. Como? Chorando, triste. Ninguém sai feliz, é o filho dele. Entende? E Deus resolveu a questão e mais pra frente falaremos sobre esta palavra que o Senhor também me entregou. Então eu não sei em que mente se levantou contra você. E o mal, ele pode até temporariamente estar prevalecendo, está ganhando território. Olha o nome Jesus Cristo. Olha o nome Jesus Cristo, alcançou eu e você. Aquilo que Deus deu, ninguém toma. Então veja, fizeram de tudo para levar Jesus, cumprindo a palavra, nós sabemos, não é? Ao túmulo, botaram uma pedra, ainda colocaram soldados para garantir que ele não saísse de lá. E esse nome deixou de prosperar, de realizar a obra que Deus quer. É isso. É isso. Não tenha medo de perder aquilo que Deus, ele te deu. Deus te deu, é seu. Você só está aí porque Deus, ele quis. Então Davi, ele ia ser o rei do seu povo, ia ali as guerras, enfim. Mais na frente nós falaremos sobre isso. Mas é relacionamento, então você vê Davi, ele falando do seu interno, das suas dores, mas do que ele crê na palavra. Sobre o caráter de Deus que não muda. Falando não só o que ele sente, mas o que ele sabe sobre Deus. Porque Deus sabe sobre si. Mas é nós conversarmos com a nossa alma. Falar para Deus, está doendo, estão angustiado, estão me cercando, estão falando, estão planejando mal, estão fazendo mal. Mas tu és grande, tu és poderoso, tu me escolheste, tu me colocou aqui. Tu estás protegendo a minha vida, eu não estou só. Então você está conversando com quem? Com o seu interno. Com o seu interno, para ele se aquietar, para ele se acalmar, trazendo para ele a verdade e não a mentira que está afligindo as emoções, que está castigando o interno nosso. E isso vai, enquanto estivermos aqui, passaremos por isso. Mas essa prática diária de passar tempo com Deus, com as suas palavras, falando, então um verso só, porque esta é a palavra de hoje. Deus, ele quer encontrar-se com você. Ele quer encontrar-se com você. Quer que você passe tempo com as suas palavras. Ele quer ensinar você das suas leis, das suas orientações. Ele quer mudar a sua vida. Então ele precisa te dirigir nesse caminho. Para ele te dirigir, você precisa parar para ouvir o Espírito Santo, senão você só ouve as demandas trabalhistas.
Você só ouve as demandas dos problemas, só ouve as demandas dos acontecimentos, mas para a tua vida, para a tua família, para a tua saúde, para as tuas finanças. Quem vai te dirigir? O físico, a visão limitada, o conhecimento interno do cérebro? Não. Porque há caminhos que Deus vai dizer que as pessoas não vão entender. Como que Isaac não desce para o Egito? Como que ele não faz o mesmo caminho do seu pai? Ele tinha que seguir a palavra, a direção de Deus, porque é o que Deus diz, não é o que todo mundo faz. Que vai fazer eu e você prosperar, eu e você chegar. Então, o que Marta precisava fazer? Parar, irmãos. Parar mesmo. Quem é mais importante? O ministério? A empresa? O que é mais importante? Se você não consegue parar, tomou o lugar de Deus. O do mais importante. Ele precisava parar, ele precisava ir para o monte. Tinha um povo que precisava ser ensinado, instruído mentalmente para chegar a Canaã. E ainda assim, muitos diante da terra não mudaram a sua mentalidade, que foi outra coisa que o Pai me mostrou. Que pessoas morrem no deserto, não alcançam a vida que Deus tem em Canaã. Uma vida boa. Por quê? Porque não mudam a sua mentalidade. E geralmente essas pessoas estão onde? Querem ficar de longe, só ouvindo por meio de outras pessoas o que Deus tem para falar. Essas pessoas não querem se aproximar, essas pessoas não querem estar perto dele, é o que mostra a palavra. Então, para nós encerrarmos, tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. O Senhor chamou Moisés. Meu Deus, Deus chamando eu e você para passar tempo com a gente. Meu Deus, ficar linda, bonita. Conversar é o Deus Todo-Poderoso, Santo. E tem outras coisas que nós iremos falar adiante sobre... Nós temos que preparar, se separar. Não é? Não é de qualquer jeito esse relacionamento. Do meio da nuvem chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte. E lá permaneceu 40 dias e 40 noites. E aí? Você conseguiria se afastar da sua empresa 40 dias, 40 noites? E passar tempo com Deus? Do seu ministério? E se dedicar um tempo de qualidade com Ele, para ouvir as palavras dEle, para ficar com Ele? Deus vai falar com você. E a maneira de nós decidirmos parar, você vê que Maria entendeu como que era importante na sua casa o nome Jesus Cristo, a presença Jesus Cristo. E quando nós entendemos a importância, não só de recebermos, mas de passarmos tempo com Ele, porque precisamos das palavras dEle, nós paramos. Quando nós entendemos mentalmente quem deu verdadeiramente a vida por nós, quem quer ficar com nós, nós paramos para ficar com Ele. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém!